Você alguma vez já clicou em algum link nas redes sociais para responder aqueles testes de personalidade e ficou extremamente frustrado porque não tinha nada a ver com você? Ou até mesmo achou que aquilo tinha alguma coisa a ver, mas era uma resposta muito genérica? Se você, assim como eu, sempre quis ter certeza de qual é o seu traço de comportamento, não perde esse vídeo. Hoje eu vou te contar quais são os 5 tipos de comportamento baseado no gráfico da análise corporal. É muito importante a gente saber que nenhuma pessoa é só um perfil. A gente é uma mistura de todos os 5, mas os 2 ou 3 picos principais vão ditar a forma como você pensa e sente. E antes de eu te falar quais são os 5 perfis, eu vou te pedir para não associar nenhum nome que eu disser a nenhum tipo de patologia e nem nada que você viu aí pelos filmes, combinado? Então, o primeiro tipo é o esquizoide. Como é um esquizoide, como ele se parece e como ele se comporta? Vamos ver se você se identifica. O esquizoide, ele tende a ser longilíneo, então são pessoas que às vezes na família até despontam sendo um pouquinho mais altas, tendem a ser pontudos com quinas mais aparentes. Ombros, cotovelos, joelhos, eles vão ser todos estreitos. A energia no corpo, ela é quase inexistente. As pessoas tendem a ficar sempre assim. Tipo tu tá agora, Gustavo. As pessoas tendem a ficar sempre mais largadas. Por quê? Porque a energia delas está na cabeça. Então, a cabeça dessas pessoas tende a ser um pouquinho maior em relação ao corpo, levemente desproporcional. Uma cabeça mais alongada com uma testa um pouco mais aparente, mais saliente. Os olhos dessas pessoas vão ter um excesso maior de pele para esconder a visão. Às vezes a olheira pode ser um pouco mais funda, os lábios mais finos, um sorriso mais tímido e mais escondido. Essas pessoas tendem a ficar mais na caverna, a se isolarem mais, porque esse traço se formou lá na gestação. Então, durante a gestação, a mãe pode ter tido qualquer problema relacionado, à gestação, onde a criança se mexia, ela lembrava daquele problema, ficava preocupada e a barriga esfriava. Então, esse útero frio criou essas características físicas e emocionais nessa criança, que depois vira um adulto, com um recurso e uma dor. A dor dessa criança vai ser a dor da rejeição e o recurso dela vai ser a criatividade. Como assim a dor da rejeição, Karina? A dor da rejeição vai fazer com que ele prefira se isolar das pessoas porque ele não sabe como ele vai ser aceito. Ele vai saber que ele precisa provar para estar aqui no mundo como se ele de fato não pertencesse aqui. Então ele vai, por meio da inteligência e da cognição, provar merecimento. Se você for uma pessoa que tem traço de esquizoide mais alto, você vai tender a ser mais tímido, mais envergonhado, a querer se isolar um pouco mais das pessoas, justamente por causa desse medo desse primeiro contato, o medo de se sentir rejeitado. O que você, enquanto uma pessoa esquizoide, deve procurar? Ambientes onde você possa sentir que as suas ideias são bem-vindas, onde você possa se expressar livremente sem que as suas ideias sejam criticadas. Se você tiver as suas ideias sempre exaltadas, sempre elogiadas, você vai ter cada vez ideias melhores e mais inovadoras, porque você tem o dom de pensar fora da caixa. Agora, se você estiver em um ambiente onde você é criticado o tempo inteiro, você é obrigado a se expor quando você, na verdade, quer ficar mais sozinho, você vai tender a ter ideias ruins, a não compartilhar essas ideias com ninguém e, por vezes, se isolar de vez, não fazendo nada produtivo. Então, vai passar muitas horas, às vezes, em jogos ou em redes sociais sem produzir. O que você não deve se cobrar, ou se você conhece algum esquizoide também, não cobre dele. Execução é um traço que, como a energia está na cabeça, vai ser um traço de difícil execução. Ele vai gostar de fazer coisas diferentes todos os dias para suprir essa necessidade da criatividade dele, porém a execução vai deixar sempre a desejar. Então ele tende a ser um pouco mais bagunçado nesse sentido, ok? O segundo traço de comportamento, ele surgiu lá na fase da amamentação, que é o traço oral. Na época da amamentação, como a criança não sabe falar
e não sabe explicar o que ela está precisando, é muito comum que as necessidades dela não sejam devidamente supridas. Então, às vezes a criança está chorando porque ela está com cólica, porque ela está com coceira no pé, porque a roupa está incomodando e como ela não sabe falar, às vezes os pais pensam que é o quê? Fome. Então, eles tendem a suprir as necessidades dessa criança pela boca. Então, chorou, mamadeira, chorou, peito, chorou, bico. O que essa criança vai aprender depois? A resolver as coisas pela boca. Essa pessoa com traço de oralidade mais alto, na hora que é criança, ela sente a dor do abandono. Por quê? Porque não era a mamadeira que ela queria naquela hora. Às vezes naquela hora só que ela queria era o colo da mãe. Ela queria o colo da mãe, estava com saudade da mãe, chorou e quem veio foi a avó e deu mamadeira para ela. Então, como a necessidade dela não foi devidamente suprida, provavelmente ela mamou bastante, ela vai crescer com características corporais para que ela não se sinta mais abandonada. Qual que é o recurso dessa pessoa? É a comunicação. Ela vai ser uma ótima comunicadora, muito entusiasta. Para quê? Para aproximar as pessoas dela, para que ela não se sinta abandonada de novo. Como é que é o corpo dessa pessoa? Vai ter um rosto mais redondinho, vai ter os olhos menores, um sorriso largo, uma risada mais alta, formato da boca mais carnudo. O corpo dela também vai ser mais fofinho e bom de abraçar. Não é à toa que o corpo dela é bom de abraçar. Essa pessoa vai ser fofinha justamente porque ela gosta de ser pegada, agarrada e abraçada. Contrário do traço anterior esquizoide, que já é mais pontudo, justamente para afastar um pouco as pessoas, para elas não ficarem tocando nele o tempo inteiro. Então o oral vai ter esse dom e essa sensibilidade. Pessoas orais, elas vão tender a ser muito mais emocionais do que traços frios, como o esquizoide, o psicopata e o rígido. Então, as pessoas orais e masoquistas, elas tendem a ter também uma dependência emocional maior, justamente por isso. A dificuldade em se colocar em primeiro lugar, porque tem medo de perder pessoas. A pessoa oral, ela ainda vai ser uma pessoa um pouco mais baixinha, mais atachadinha, com aspectos do corpo mais infantis. Certo? Então, se você é ou conhece uma pessoa oral, o lencinho de papel sempre vai bem. Por quê? Porque os orais, eles gostam de botar toda a emoção que eles sentem para fora, seja rindo, seja chorando, e caso contrário, vai ser comendo. Por quê? Porque eles querem preencher esse vazio que eles sentem no peito de alguma forma. O terceiro traço de comportamento é o traço do psicopata. O psicopata, ele vai ter formas triangulares no corpo, vai ter uma posição mais imponente e vai ser um ótimo negociador. Esse traço se formou lá na época onde a criança começa a dar os primeiros passos além da mãe e descobre que o mundo não é só a mãe dele e que existem outras pessoas. Então, nessa interação, ele descobre que ele precisa fazer coisas para ser notado. Então, a hora que ele vai lá e faz uma coisa bonitinha, chama atenção, todo mundo bate palma porque ele foi fofinho. E no momento que ele não tá tão afim, tá com sono, tá cansado, tá de saco cheio, e as pessoas dizem, faz o bonitinho, e ele chora e diz que não quer. Ah, tá vendo? Só faz quando quer e perde a atenção. Então essa criança cresce com a dor do se sentir manipulado ou usado. Eu só sirvo quando eu faço alguma coisa. Então ela vai desenvolver essa habilidade de articular coisas e pessoas para conseguir o que ela quer. Então, se é assim que eu consigo as coisas, é assim que eu vou fazer. Pessoas que têm um traço principal de psicopata, elas vão ter olhos mais penetrantes. Aquela sensação de que ela vai ganhar alguma coisa de ti, abre o olho, porque possivelmente ela vai. Pessoas que têm o traço principal de psicopatia são pessoas extremamente práticas e tudo, absolutamente tudo o que é combinado precisa ser cumprido. Caso contrário, essa pessoa vai para a dor da manipulação e pode até se tornar nociva para ela e para a sociedade, para o trabalho, para a empresa onde ela frequenta. Por quê? Porque o psicopata ele tem esse poder de persuasão muito alto. Pessoas com o traço principal de psicopatia também são ótimos em liderar. São pessoas que têm uma liderança nata. Por quê? Eles têm esse dom de ver a pessoa e saber o que ela é boa fazendo. Então, eles não têm problema em delegar funções, principalmente porque eles têm um poder de execução muito baixo. Pessoas
com esse traço mais evidente vão ser ótimos em liderar e péssimos em seguir ordens. Pessoas ainda, com esse traço da psicopatia tendem a ser pessoas que são ótimas em delegar, mas que não gostam muito de receber ordens, não. Certo? Então, se você já está se identificando aí, eu estou em dúvida desse traço com aquele outro, saiba que a gente é uma mistura de todos os traços, ok? Não ter uma das características não exclui ela do seu gráfico, ok? O próximo traço que a gente vai conversar é o masoquista. O traço do masoquista, ele se desenvolve na época em que a criança entra no desfraude. Então, ela já tem uma noção de sociedade, ela já entende o que os outros falam e ela já se comunica. Então, ela já conhece as regras, porém, a mielinização da coluna ainda não chegou no esfíncter. Então, por vezes, pode acontecer um escape sem que ela perceba. E ela não sabe como lidar com aquilo. Por vezes pode acontecer o quê? Um escândalo. Olha que a Karina fez cocô na calça, que catinga. A Karina pode ficar como? Pode se sentir humilhada. Então, a dor principal desse traço é a humilhação. Então, ela vai crescer com o recurso de ser forte e resistente para não mostrar mais os sentimentos e para ser a prova de falhas e não fazer merda nunca mais. Ok? Parece ser um trocadilho, mas não, é bem assim que acontece. O masoquista ele vai ser largo, forte, traços mais quadrados mesmo, um rosto mais fechado, dentes cerrados, mordidos, então vai ser uma pessoa que vai estar sempre mordendo aqui os dentes mesmo. São pessoas que tendem até a ter a arcada dentária mais tortas, justamente por causa dessa pressão que a boca faz. Essas pessoas vão ser mais caladas, mais quietas, parecido com o traço do esquizoide, só que com a diferença de que o esquizoide ele se isola para não sentir, para ir para o mundo imaginário dele, lá na cabeça dele, nos pensamentos, e o masoquista não. O masoquista ele se isola e ele sente, porque ele é um traço de muita emoção, apesar de parecer frio. Ao contrário dos orais, os masoquistas vão ter muita dificuldade em chorar. Por quê? Porque chorar expõe o sentimento, expõe que na cabeça dele alguma coisa está errada e ele pode precisar justificar isso. Então, é muito difícil ver um masoquista chorando. Teve um vídeo que eu falei, que vai aparecer aqui no card para vocês, que fala de onde surgiu a análise corporal e fala que a psicanálise não foi eficiente para um tipo de perfil que eles chamaram de masoquista. E é justamente esse traço que eu estou falando agora, porque ele não consegue expor o que ele está sentindo e não se sente à vontade de falar para qualquer pessoa o que está acontecendo com ele. Então, para um masoquista abrir os sentimentos dele, ele precisa estar em um ambiente onde ele se sinta extremamente seguro e que ele não vai ser julgado pelas coisas que ele falar. Masoquistas também são bons em seguir rotinas. Por quê? Eles adoram um script. Então, eles seguem normas como ninguém. Se a regra foi feita, ela foi feita para ser cumprida. Essa, com certeza, é a frase de um masoquista. Masoquistas também são péssimos em improviso. Por quê? Porque eles têm medo justamente de errar, de falar uma coisa errada e, mais uma vez, expor a merda que eles fizeram. O quinto traço de comportamento é o traço do rígido. Esse traço ele se desenvolve dos 3 anos e meio até os 5 anos, mais ou menos, e coincide com a época do surgimento da sexualidade. Nesse momento, a criança percebe que mexer lá no pintinho e mexer no nariz já não é mais a mesma coisa. A sensação é diferente e por vezes pode até ser boa. Então é uma fase muito comum da gente ver as crianças ficar mexendo lá o tempo inteiro e a gente fica, tira a mão daí, menino, para de mexer ali, que coisa feia, para com isso. E a gente às vezes até fica com vergonha, mas é natural, é porque a criança descobriu que tem uma sensação diferente no corpo dela. Nesse mesmo momento, nessa mesma fase da vida dela, ela descobre que o mundo está em pares. Tem o pai e a mãe, tem o vô e a avó, tem o tio e a tia, até o cachorro, tem a cachorra e ela não tem ninguém. Então, por facilidade e por proximidade, com quem essa criança vai criar o par dela? Com o progenitor do sexo oposto. Então, se eu sou uma menina, o meu par vai ser o meu papai. Se eu sou um menino, o meu par vai ser a minha mamãe. Então, o menino vai querer ser o príncipe da mamãe. Só que nessa briga, nesse triângulo edípico, quem que perdeu? A criança, porque a mamãe já tem dono, que é o papai.
E o papai já tem dona, que é a mamãe. Então a criança desenvolve a dor da traição. Então a dor principal dos rígidos é a dor da traição e ela cresce como recurso da competitividade. O corpo dessa pessoa vai ser feito para que ela não perca, tanto na parte física quanto na parte sexual. São pessoas que têm um sex appeal maior, mais energia sexual no corpo. Pessoas que vão ter um corpo mais violão, com uma cintura bem definida, traços bem delineados, um sorriso sedutor e olhos que seduzem também. Pessoas com pico de rigidez, quando adultas, são pessoas que tendem a ser mais ciumentas, mais controladoras, justamente pelo medo de ser traído novamente. Então, esse medo de ser trocado, substituído por outra pessoa, assola o pensamento e os sonhos de todo rígido. Pessoas com pico de rigidez, assim como os masoquistas, são ótimos executores. Por quê? Porque a mielinização a partir da fase do masoquista, ela já começa a mielinizar as pernas. Então vai ser uma pessoa que vai ter força nas pernas e ao mesmo tempo força de execução. O que vai diferenciar o rígido do masoquista na execução vai ser a velocidade. Porque como o masoquista tem muito medo de fazer merda, ele vai calcular todos os prós e contras, então ele vai demorar mais para começar. Mas depois que ele inicia, ele vai até o fim para concluir. E assim são os rígidos. Os rígidos também, depois que começam algo, terminam, só que eles são muito mais rápidos. Por quê? Porque além de serem bons no que fazem, eles querem ser os primeiros a fazerem. Então eles são extremamente competitivos nesse sentido também. São pessoas que vão ter uma massa muscular mais definida pelo corpo e uma força maior, uma velocidade maior. Tudo isso para que eles não sintam a dor básica do traço, que é se sentir trocado novamente. Você já percebeu que às vezes tem aquela mulher muito bonita que tá com cara que nem é aquilo tudo e você fica pensando, meu Deus, como pode essa mulher tão bonita ter tanto ciúme daquele cara? É justamente por medo de ser trocada, ser traída, ser substituída que essa pessoa é assim possessiva com o namorado. E muitas vezes ela até vai procurar alguém que ela ache que seja inferior para que ela se destaque do lado dele, para que ilusoriamente as pessoas achem que ela é mais bonita do que de fato ela é. Que louco, né? Eu rígida falando isso dos rígidos. O fato de que pessoas rígidas têm uma energia sexual maior e um sex appeal maior faz com que elas tenham uma tendência um pouco maior à traição. Por quê? Porque elas conseguem separar melhor o sentimento da parte sexual. Mas isso é assunto para um outro dia. Se você se identificou com algum dos traços mais do que com outros, é isso aí, tá normal. Se você se identificou um pouco com cada um dos traços, também tá normal. Então, como eu falei antes, a gente é uma mistura de todos esses traços e o gráfico vai mostrar como a gente tende a agir em determinados momentos. A união dos picos vai mostrar uma tendência maior à ambição, uma tendência maior à dependência emocional. Então, por isso que essa ferramenta é tão incrível. Se você gostou desse conteúdo e quer compartilhar com alguém que você já suspeita qual que é o traço, compartilha com essa pessoa e diz, olha, eu tô desconfiado que você é rígido, eu tô desconfiado que você é masoquista. Manda para essa pessoa para ela vir assistir também e descobrir um pouco mais sobre a real personalidade dela. Esse teste não falha. Não esquece de curtir esse vídeo, deixar um gostei aqui embaixo e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.